Glória a Deus. Eu peço perdão para aquele que não teve oportunidade, mas antes de passar para o pastor, vou deixar aqui Isaías 43 e o 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Vou deixar também versículo 19, só a parte A, que diz assim: eis que farei uma coisa nova. Eu já agradeço a Deus por tudo que fez na minha vida e já passo para o pastor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Que bom, né? A gente estarmos aqui na casa do Senhor. A gente sabe que em nossas vidas nós passamos por muitas situações. Ora, situações boas, ruins, mas isto é a vida. Jesus, ele falou que no mundo nós teremos aflições, mas o mesmo versículo que fala sobre a aflição também fala que nós temos que ter ânimo. E a palavra ânimo significa agente motivador da alma. Nós temos que ter isso. Nunca vai faltar disse-me-disse, falatório, calúnia, difamações. Mas se você olhar para tudo isso e você não olhar para Jesus, você fica na situação que está a pior. Mas quando a gente começa a olhar para Jesus, quando a gente começa a imaginar o que Ele fez por mim e por você, a gente sabe que não existe motivo da gente deixar Ele por qualquer coisa. Mas infelizmente hoje, no mundo que nós estamos vivendo, as pessoas estão deixando Jesus por qualquer coisa. Deixa eu falar um negócio para vocês. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, eu não vou dar conta de um filho se ele já tem inteligência, nem ele vai dar conta de mim. Cada um dará conta de si mesmo. Ah, pastor, mas sobre a igreja, o pastor tem que dar conta das ovelhas, tem que dar conta de tudo. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si. Romanos 14, versículo 12. Cada um vai dar conta de si. O que é um pastor na igreja? Ele não passa de um servo do Senhor. Pastor é para orientar. Agora, a decisão é sua. A Bíblia diz lá no livro de Ezequiel que tu avisa o caminho ao ímpio. Avisa ele, olha, esse caminho é errado. Porém, se ele continuar no caminho errado, ele que vai pagar as consequências. Você vai estar livre do sangue daquela pessoa. Amém, pessoal? Isso é só uma introdução que eu estou falando, porque muitas vezes tudo sopra para o pastor. Ore, que eu não tenho câmara exclusiva sobre a vida de ninguém.
ninguém e nem quero ter. Porque a gente muitas vezes conhece as pessoas aqui dentro, mas lá fora não sabemos. Nós conhecemos nossos filhos dentro de casa, lá fora não sabemos. O comportamento dele no colégio não sabemos. As atitudes lá fora não sabemos de nada. O que eu sei é que a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Uma coisa é bastante complicada. Livro de Gênesis, nós lemos uma passagem bastante interessante, que foi no capítulo 50. Nós lemos aqui. Eu vou deixar apenas um versículo e depois a gente vai voltar um pouquinho atrás. Capítulo 50, versículo 16. Portanto, enviaram a José, dizendo: teu pai mandou, antes da sua morte, dizendo: assim direi a José, perdoa, rogo-te as transgressões dos seus irmãos e o seu pecado, porque se fizeram mal. Deixa eu falar um negócio para você. Se tem um tema que eu posso colocar nessa noite, ou seja, vencendo os traumas emocionais do passado. Vencendo os traumas emocionais do passado. Enquanto você não colocar o seu, tentar esquecer o seu passado, o seu presente nunca vai ser bom. E lamento dizer, e o seu futuro pode ser pior. Então tem coisas na nossa vida que a gente tem que fazer isso, olha. É do passado, não quero saber mais. Não vamos voltar ao passado. O ontem não volta para hoje. Aquela água que desce do rio, ela não volta mais. Aquela nuvem que passa, não volta mais. E porque muitas vezes hoje nós vivemos no mundo, muitas vezes sofrendo, meu Deus, tanta coisa. Ei, por causa de quê? Por causa do passado? Não. Nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E se tem um exemplo de pessoa da Bíblia que nós podemos considerar que sofreu muito, foi José. A Bíblia diz que José ele tinha 17 anos de idade. A Bíblia diz que Jacó amava o seu pai. Oh, perdão, Jesus. Jacó amava o seu filho José, né? Que às vezes a cabeça dá um branco. Isso é normal. Então a Bíblia diz que Jacó amava muito o seu filho José. E nos diz a palavra que o pai dele diz assim: vai lá onde estão os teus irmãos, vai ver lá como é, eles estão apacentando lá os gados, vai lá dar uma olhadinha lá, como é que estão os teus irmãos. E deu para José uma túnica de várias cores. E José foi aonde estavam os irmãos, sendo que antes de José chegar diante dos irmãos, começaram um ao outro, conspirasse um ao outro. Imagina assim, aquele toquezinho chato. De vez em quando eu vejo isso, viu? Ainda bem que aqui não tem, né? Mas de vez em quando a pessoa está. Começaram a conspirar. Aí começaram a dizer: olha,
lá vem ela. Os irmãos de José tinham uma inveja dele. Agora vê só, José ele sonhava um sonho, e a Bíblia diz que ele dizia que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para ele. E cada vez que na inocência dele ele falava o sonho, os irmãos dele, o ódio aumentava ainda mais. Eles não gostavam de José. Então o que aconteceu? Quando José ele se aproxima dos irmãos, e quando chega perto dele, os irmãos já com um pensamento mal contra ele. Agora veja só, vamos ver a inocência de determinados casos. Às vezes você não tem nenhuma maldade contra ninguém, mas muitas vezes alguém tem maldade contra você e você não sabe. Porque José, quando foi olhar os irmãos, ele não tinha maldade nenhuma, mas os irmãos dele estavam tudo com maldade para o lado dele. Quando viram ele, os irmãos de José, quando viram José, aí começaram, olha lá, vê ela aí começaram a conspirar e começaram a tramar algumas ideias. E aqui nós encontramos no versículo 37, versículo 18. E viram de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram-se contra José. Para quê? Para o matarem. Veja que intenção. Ora, eram os próprios irmãos, não se tratava de gente estranha. Conspiraram contra ele, a primeira intenção foi matar. Aí o outro disse: vinde pois agora e matemos e lançamos numa destas covas, e diremos que uma besta o comeu, e veremos o que será do seu sonho. E ouvindo Rúben, livrou da sua mão e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai nessa cova que está no deserto, e não lancei mão dele para livrá-lo das mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica de várias cores que trazia. Deixa eu falar um negócio para você. Cada um tinha um pensamento mau contra José. Se tratava de um grupo de irmãos. Você sabe o que é isso? Isso é uma facção criminosa, formação de quadrilha, todo ali juntando para tirar a vida de José, de uma pessoa inocente que não fez mal a ninguém. E ele não é culpado em receber a túnica de várias cores. Às vezes, eu já vi alguns dizer assim: mas José, os irmãos fizeram isso por José só por causa da túnica. Não foi só por causa da túnica, não. É porque eles não gostavam de José. Não tem nada a ver por causa da túnica de várias cores, não. É porque ele não gostava, tinha inveja de José. Ele tinha raiva de José. Tem gente que age dessa maneira. Agora, o pior que eu vejo nisso, vamos continuar. Versículo 23, né? E aconteceu que, chegando José, os seus irmãos tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tornaram e lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia, não
havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantavam os olhos. Sabe o que significa isso? E depois se levantaram para comer pão. Sangue de barata, pessoas frias, pessoas calculistas, lançaram o irmão lá. Imagina José gritando ali. Eles se levantaram, foram comer pão, não estava nem aí. Hoje em dia não é diferente não, viu? Tem pessoas que matam o outro. O defunto está lá, ele mata e depois está lá junto, fazendo lanche, olhando para a cara do morto. Tem muita gente que é assim hoje. O mundo está muito mal. Vocês têm que abrir os olhos. O mundo está mal. As pessoas do mundo estão uma coisa muito séria. E depois vou adiantar, porque as horas já não esperam. Aí foi passando ali uma companhia do povo de ismaelita e venderam José por 20 moedas de prata. Olha, é melhor a gente vender. Vamos dar fim a José. Bom, vem, porque lá mesmo eles acabam com a vida de José e deixam José para lá. Pronto. Pelo menos não é a nossa mão sobre ele. De uma forma ou de outra, eles queriam tirar José de circulação. Pronto. Agora, o pior que eu acho nisso tudo, que eu acho pior, é quando eu vejo aqui o versículo de número 31 do capítulo 37. Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. Veja que ideia maliciosa. E enviaram a túnica para quem? Para o seu próprio pai. E disseram: temos achado esta túnica. Tu conheces agora se esta será ou não a túnica de teu filho? Eles nem falaram. Conheces se essa túnica é do nosso irmão? Nem falaram de irmão, falaram do teu filho. Versículo 33. E conheceu e disse: é a túnica do meu filho. Uma besta fera comeu, certamente foi despedaçado José. Versículo 34. Então Jacó rasgou a sua veste e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele recusou, porém, de ser consolado. Imagine que Jacó, um homem já de idade, um homem já velho, esses irmãos aqui, fizeram Jacó chorar muitos dias. E ele não queria ser consolado por ninguém. E os filhos sabiam de tudo. Sabia que aquele pai estava sofrendo, era de idade. Mesmo assim não tiveram consideração ao seu pai. Ficou tudo, olha, a lei do silêncio, tudo calado. Mas vê só, não teve um que falasse a verdade para o pai. Chorou muitos dias, sofrendo, nem se importou com a saúde do pai, deixou o velho chorando muito. E a Bíblia diz, no versículo 39, José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, que comprou da mão dos ismaelitas.
E o Senhor estava com José. Não importa, pode lançar você na cova, pode lançar você onde for, pode levantar calúnia. O importante é que Deus esteja na sua vida. E aqui diz: o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e serviu a ele, e pôs sobre a sua casa, entregou na mão tudo o que tinha. José, ele passou a ser a pessoa mais de confiança de Potifar. Deu a chave da casa dele, aí deu o direito dele fazer o que quiser. Confiança, porque Deus estava na vida de José. Mas dentro da casa de Potifar, a mulher dele tinha uma atitude totalmente contrária. Esta mulher de Potifar, como muita gente sabe da história, ela começou a dar em cima de José. Ora, não foi uma vez não, viu? Foi por vários dias. Ela sempre tentava José para trair o seu esposo Potifar. E José dizia: eu vou pecar contra Deus e contra o meu Senhor, eu não faço isso. Sabe o que significa isso? Temor a Deus. Às vezes, quando a pessoa erra lá fora, não é fraqueza não, é falta de temor a Deus. Aqui está escrito que José, ele se manteve fiel a Deus dentro de uma casa. A mulher de Potifar dando em cima dele, mas ele não queria. Até que um determinado dia, ela aproveitou a situação. Imagina, ele tentou agarrar José, ele se livrou-se dela, fugiu dela, mas ela pegou uma parte da veste de José. Aquilo ali é a prova do crime, pelo depoimento que ela deu. E começou a dizer: vocês trouxeram para aqui um varão hebreu. Ora, ele veio e entrou até a mim. Ou seja, ele cometeu um crime, um crime de estupro contra mim. Olha aqui a prova, olha a prova, está aqui a prova, mostrando a veste de José. Imagina Potifar, e agora? E a mulher prestando esclarecimento, e ela e ele não teve outra alternativa, e acabou ele sendo preso. José era jovem, viu? Mas você vai entender o porquê. Eu vou chegar lá. Aí a Bíblia nos diz que ele foi preso. Deixa eu abrir um parênteses aqui, um parênteses. Sirva de lições para muitos cristãos. Não vá visitar casa de mulher que esteja sozinha, porque se você for visitar uma casa de uma mulher sozinha, e se ela falar alguma coisa, todo mundo vai acreditar e tu vai para a cadeia. Vá visitar uma casa de uma irmã, leva uma companhia.
Mas não leva uma companhia de homem, não. Leva uma companhia de uma mulher, de preferência a sua esposa. É assim. Porque às vezes eu vou visitar a casa da irmã, eu vou fazer uma oração por ela. Que conversa é essa? Vai. Se ela abrir a boca e dizer qualquer coisa, tu vai para a cadeia. Quando tu for provar a tua inocência, meu Deus, tu já está acabado lá. E quem cai lá no sistema prisional, né, por este artigo 208, olha, é para sofrer. Não tem valor de nada. No presídio se respeita muitas vezes um homicida, um traficante, muitas vezes respeita um assaltante de banco. Eu sei que ali todo mundo tem os seus crimes, mas crime de estupro. E deixa eu falar um negócio para vocês, né? Eu sei que aqui não é negócio de aqui estamos aqui da igreja, não é área jurídica, mas se a gente antigamente tinha atentado violento a pudor, antigamente tinha muitas coisas, mas hoje tudo é estupro, viu? Assédio, que é no artigo 116, é estupro também. Generalizou tudo é estupro. Tenha muito cuidado, pessoal. Fuja dessas coisas. Fuja. E José caiu num crime desse. Um homem de Deus foi condenado por estupro e foi preso. Agora me imagine só. Lá teve um copeiro bom e um padeiro bom. E ambos sonharam um sonho. E quando José ele fala da revelação do sonho, ele diz, interpreta o sonho. Um foi morto, o outro foi posto em liberdade. Mas quando o outro foi posto em liberdade, José disse: olha, quando tu estiver lá fora, tu lembra de mim, tu fala para o rei, fala de mim. E ele lembrou-se. E quem é que se lembra? Depois que a pessoa cai lá dentro, parece que é um esquecido do mundo, ninguém se lembra mais. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Você pode estar esquecido de muita gente, mas de Deus você não é um esquecido da vida, não. O copeiro mau esqueceu, nem se lembrou-se, mas Deus estava com José. Mesmo na prisão, Deus estava com José. Agora o que me chama a atenção é que enquanto José estava preso, Deus começou a causar situação lá fora. Ele começou a causar situação. Ele começou agora mostrando sonho a Faraó. 7 vacas magras comia 7 vacas gordas. E começou a interpretou esse sonho 2 vezes. E Faraó ficou doidinho sem saber o que sonho era aquele. Mas era Deus trabalhando, porque Deus estava provocando alguma coisa lá fora para que José saísse daquela prisão. Até que o copeiro mau se lembrou. Agora eu estou me lembrando. Quando eu estava na prisão, teve um homem lá que interpretou meu sonho. E é do jeito que ele interpretou, eu acredito que ele também vai interpretar. Aí então chegou a oportunidade. Tira ele da prisão, chama José. Aí Faraó pergunta: você é o que interpreta sonho? Né? Aí José disse para ele: não sou eu que interpreto sonho, é Deus. E ele vai dar a Faraó uma resposta de paz. Então, quando o Faraó começa a falar o sonho,
Então José disse para ele: olha, realmente haverá 7 anos de farturas e 7 anos de fome. Então, Faraó, tu promove de uma pessoa, escolhe uma pessoa para administrar o Egito durante os 7 anos de fartura, para quando chegar os 7 anos de fome, ninguém venha perecer. E quem foi que ele escolheu? O próprio José. Tirou da cadeia, tirou da vergonha que ele passou lá, e colocou ele agora como governador do Egito. Agora Faraó disse: tu manda em tudo, mas somente no trono eu sou maior do que tu. E agora toda a administração passou pela mão de José. Agora veja só, muitas vezes na nossa vida não é diferente. Às vezes nós estamos com tempo de fartura. Tem tempo, o dinheiro está descendo no bolso, até parece uma chuva. Tem tempo que você não sabe nem onde vai colocar tanta da prata de R$1, tanta nota de R$2. Você não sabe onde é que vai colocar mais. Nem as ligas que vendem pelo centro da cidade não vence. Mas tem tempo que você procura 50 centavos no tempo. Aonde é que está o defeito? Muitas vezes é que a gente não coloca em prática essa inteligência de José. José, quando viu, Deus revelou que tinha 7 anos de fartura, ele se preparou para a escassez, para os 7 anos da escassez que ia vir pela frente. Quando você estiver ganhando bem, financeiramente, estou bem de vida, ganho dinheiro, ganho 3, 4 salários, graças a Deus, que Deus aumente, aprenda também essa fartura, economizar o seu dinheiro, faça uma reserva. Porque quando chegar o momento que você estiver doente, precisando de alugar um Uber, e você muitas vezes nem dinheiro tem, então faça sua economia hoje. Tem muita da gente que diz assim: mas antigamente eu ganhava tanto dinheiro, mas hoje o negócio está ruim para mim. Está ruim porque você, quando ganhava, você não fez sua economia. Tem gente que quanto mais vê, mais gasta. Eu não entendo uma coisa dessa. Tem gente que ganha um salário mínimo, vive tão feliz. Se passar para ganhar 2 salários, não está dando para nada não, rapaz. Eu só ganhei 2 salários, então você vai ter que voltar para ganhar um. E aonde é que está o erro? Muitas vezes o erro é você que não sabe administrar. José, ele sabia que tinha 7 anos de fartura, ele aproveitou e começou a juntar muita comida, fez estoque de comida, fez tudo. Chega os 7 anos da fome, todo mundo estava passando fome. Lá no Egito tinha comer, lá no Egito estava tudo abastecido, todo mundo vinha comprar comida lá. Não tem esse negócio de dar não. José não estava dando não. Ele juntou um bocado de comida para dar aos pobres. Dar aos pobres não. Ninguém deu nada a ele. Ele comprava alimento, juntava, e quando houve a precisão, começou a negociar, começou a vender. Então todo mundo vinha a ele, comprava alimento. E quando as pessoas não tinham nada,
não tinha dinheiro, negociava, tem o quê? Eu tenho um terreno, então dá um terreno, troca de comida. Eu tenho o quê? Eu tenho uma carroça, eu tenho um jumento lá, está o jumento, toma aí um prato de comida. E nesse período da fome, lá do outro lado, quem estava sofrendo? A família dele. Aí o nó começou a apertar. A família de José não sabia que era José que estava como governador. Os irmãos só se lembram de José no dia que venderam ele aos ismaelitas. Os irmãos de José se lembravam dele quando colocaram ele na cova. Os irmãos de José estavam lembrados dele quando tentaram matar e tirar a vida dele. Mas os irmãos de José não sabiam que aquele que estava como governador lá do Egito era seu próprio irmão. Eu estou só resumindo a conversa, né? Porque a pregação detalhada ela vai muito além. Aí foram se prostrar diante de José. Quem? Os irmãos, o seu pai, sua família. O sonho que ele tinha tido antes, que os irmãos vinham se prostrar diante dele. E José conheceu seus irmãos. E o Jacó, quando tomou conhecimento que aquele que estava governando o Egito era José, o velho desmaiou de tanta emoção. Mas imagine um período de tempo, porque a última vez que Jacó viu José tinha 17 anos. E José, quando ele começou a ser governador do Egito, ele já tinha 30 anos. Ou seja, mais de 10 anos se passaram. José sofreu na cadeia. José foi desmoralizado. E José, Deus levantou para ser o governador. Ficaria atônito. É José agora, o governador, o nosso irmão. Eu imagino o coração do pai como ficou. Mas aconteceu que lá na terra de Gósen, aonde o pai dele estava, ele adoeceu. E depois que ele adoece, ele morre. E lá na ilha dos espiais foram 70 dias de luto do Jacó. Foi o maior choro que teve lá na ilha dos espiais. Choraram 70 dias. Mas de repente alguém chegou para José e disse um recado, capítulo 50 e versículo 16. Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direi a José, perdoa, rogo-te as transgressões dos teus irmãos e o seu pecado, porque se te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando lhe falava.
O que eu quero dizer com isso? Um pedido que foi feito de uma pessoa que não existia mais. José, o teu pai, quando estava vivo, ele mandou que tu perdoasse teus irmãos. Quando José ouviu isso, chorou, não aguentou. Foi um pedido feito pelo pai dele em memória. E José, ele perdoou seus irmãos. José não quis nem saber da covardia que os irmãos fizeram. Quem perdoa, perdoa mesmo. E quem não perdoa, fica todo o tempo passando na cara do outro. Significa que não perdoou. Quem perdoa, não vai puxar o passado para o presente. Ah, fulano errou comigo. Ah, que faz comigo eu não esqueço. Não é esquecer, é saber perdoar. Então a Bíblia diz que esse recado, quando chegou para José, ele chorou. Ele perdoou seus irmãos. Se você quer viver uma vida em paz, aprenda a perdoar a partir de hoje. Mesmo pessoas que te feriram, mesmo pessoas que desejaram a tua morte, mesmo pessoas que te venderam, mesmo pessoas que fizeram de tudo, fizeram você sofrer. Perdoe, porque quando você perdoa, zera o caixa emocional da sua mente e você vai para viver uma vida mais tranquila. Então perdoe quem te ofendeu. Se liberte disso. Os problemas do passado não traga para o presente. José agora estava vivendo outro nível. José agora já era pai. José estava casado. José agora tinha uma família. José agora estava vivendo outro patamar. Ele não queria mais saber sobre o passado. Ele perdoou os seus irmãos. E considere as palavras dos nossos pais em memória. Amém? Vou ficar de pé. 9 horas em ponto. E assim oramos. Senhor Deus eterno, nós te pedimos, Senhor, nessa noite, que o teu Espírito Santo venha estar na nossa vida, Senhor, e que haja um renovo profundo, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Meu Deus, faz de nós, Senhor, um vaso novo. Quebra, Senhor, esse velho homem, Senhor, que nós possamos sair daqui transformados, Senhor. Que esta mudança, Senhor, não venha a ser uma mudança por fora, Senhor, mas uma mudança por dentro, Senhor. Meu Deus, assim como José, ele perdoou os seus traumas emocionais do passado, que não seja diferente na minha vida, Senhor, e na vida do teu povo, Senhor. Meu Deus, reveste-nos, Senhor, enche-nos, Senhor, cada vez mais do teu Espírito Santo, Senhor. Meu Deus, e em teu nome, Senhor, eu perdoo, Senhor, a todas as pessoas que me ofenderam, Senhor. A tua igreja está aqui, Senhor, nesse mesmo pensamento, que o Senhor venha, meu Deus, trazer, Senhor, sobre nós, Senhor, a tua unção, Senhor, que teu Espírito, Senhor, de mansidão, de temperança, Senhor, o fruto do teu Espírito Santo venha estar, meu Deus, na vida do teu povo, Senhor, a partir de hoje e para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diz: amém. Que Deus abençoe.